Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Documento que permite imigrantes trabalharem nos Estados Unidos não vai ser mais renovado de forma automática. Pantanal brasileiro vira tema de exposição em Nova York. Adolescente brasileiro preso pelo ICE vai ter futuro definido em julgamento semana que vem em Massachusetts. ONG brasileira vai oferecer clínica jurídica e médica gratuita em Brighton. E você vai ver dicas de como controlar as crianças com o excesso de doces nas festas de Halloween. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Uma nova regra do governo americano entrou em vigor hoje e pode afetar diretamente quem depende de autorização de trabalho para se manter aqui nos Estados Unidos. Isso inclui os brasileiros. A partir de hoje, a renovação do EAD, que é o documento que permite que imigrantes trabalhem legalmente nos Estados Unidos, não será mais automática. Antes, quem solicitava a renovação podia continuar trabalhando enquanto esperava a resposta do governo. Agora, com a nova regra, o imigrante só poderá voltar ao trabalho depois que a renovação for aprovada pelo USCIS. A mudança pode prejudicar milhares de brasileiros em processo de asilo, o TPS, status de proteção temporária ou DACA, e também empregadores que dependem desses profissionais. Especialistas alertam: quem está em processo de renovação do EAD deve buscar orientação jurídica imediata para evitar interrupções no trabalho. Se você está nos Estados Unidos e precisa renovar o documento de autorização de emprego, o EAD, a recomendação é se programar para fazer esse pedido com 180 dias de antecedência da data de expiração do documento. Esse é o primeiro momento permitido por lei para dar entrada no pedido de renovação. Se você fizer antes disso, o USCIS não vai aceitar o seu pedido, o que pode impedir que você continue trabalhando legalmente enquanto aguarda o novo documento. E ainda falando de trabalho, uma recomendação do governador da Flórida pode afetar diretamente professores e pesquisadores brasileiros que trabalham em universidades públicas do estado. Ron DeSantis pediu que as instituições deixem de contratar imediatamente estrangeiros com visto H-1B, que é o documento que permite trabalho legal para profissionais altamente qualificados. A recomendação não é uma lei, mas pode impactar diretamente imigrantes, como brasileiros que atuam em setores de pesquisa, tecnologia, saúde e educação superior em universidades da Flórida. Especialistas alertam que a medida vai reduzir o intercâmbio acadêmico e limitar o acesso de brasileiros a oportunidades de trabalho na educação no estado da Flórida. Atenção que a partir de dezembro, o governo norte-americano vai exigir reconhecimento facial de todos os viajantes que não são cidadãos dos Estados Unidos. Isso inclui também pessoas com Green Card, que é o documento de residência permanente. A nova regra entra em vigor no dia 26 de dezembro e vai ser aplicada em aeroportos, portos marítimos e postos de fronteira. A tecnologia biométrica já estava em uso em alguns locais, mas agora passa a ser obrigatória em todo o país. Segundo o Departamento de Segurança Interna, o objetivo é reduzir fraudes e monitorar a permanência legal de estrangeiros aqui no território norte-americano. A recomendação é que os viajantes fiquem atentos às mudanças e confirmem os procedimentos junto às companhias aéreas ou autoridades de fronteira. E agora a gente muda de assunto para falar que o Pantanal brasileiro virou tema de uma exposição em Nova York. A mostra é imersiva e sensorial e convida o público a mergulhar na natureza, na cultura e também nos sabores da região. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. O espaço interativo foi criado pela Embratur em parceria com o Sebrae para apresentar o potencial turístico do Pantanal e reforçar a importância da preservação ambiental.
A galeria ela traz uma experiência imersiva e sensorial. Então trazemos, por meio dos sons, das cores e dos sabores, uma imersão no Brasil. Então as pessoas que visitam a galeria, elas vão sentir um pouquinho do calor humano e de todas as belezas que o Pantanal pode propiciar. A intenção é trazer um pouco desse bioma brasileiro para o público norte-americano com a ajuda de fotografias, esculturas e vídeos imersivos. E com isso atrair mais visitantes para a região. Nós estamos com 7 milhões de visitantes no Brasil. Nunca se chegou a um número tão grande. De americanos, estamos nas centenas de milhares de visitantes. Essa experiência gustativa, cultural, civilizacional que a Embratur está nos proporcionando hoje, vai certamente fazer aumentar muito esse número. Além das exposições, o evento tem uma programação intensa que inclui demonstrações culinárias de delícias típicas da região. Eu vim cozinhar, dar aulas de cozinha pantaneira dentro de uma galeria de arte. É isso mesmo, é uma iniciativa da Embratur, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, me trazer para mostrar um pouquinho do que a gente tem de melhor, que é a nossa gastronomia. A Galeria Visit Brasil, edição Pantanal, funciona até este domingo. A entrada é gratuita e está aberta ao público em geral a partir do meio-dia. No próximo bloco, adolescente brasileiro de 13 anos que foi preso pelo ICE vai ser julgado na semana que vem. E ainda, presidente Trump determina que o Pentágono retome testes nucleares nos Estados Unidos pela primeira vez em 30 anos. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Drama e tensão em Massachusetts. A comunidade brasileira está acompanhando de perto o caso do adolescente Arthur, de 13 anos, que foi preso pelo ICE e vai ser julgado na semana que vem. O repórter Eliseu Caetano conversou com o advogado da família. No dia 5 de novembro, será definido o futuro do brasileiro Arthur Berto em Massachusetts. Até agora, todas as tentativas para libertar o menino falharam. O governo dos Estados Unidos está tentando deter e acusar uma criança de 13 anos de estar ilegalmente no país após o juiz de imigração negar a fiança na última audiência. A defesa alega que tudo não passou de um mal-entendido e que o caso cresceu porque a família é imigrante e em processo de asilo aqui nos Estados Unidos. O advogado quer provar a inocência do menino no julgamento, que vai acontecer na semana que vem, mas sabe que vai enfrentar a resistência da Polícia de Imigração. A pressão é tanta sobre a família brasileira que outras possibilidades já estão sendo avaliadas. A família também está considerando a possibilidade de um retorno voluntário, como forma de garantir a liberação e a segurança do menor. A autodeportação poderia fazer Arthur ser solto e devolvido junto com os pais para o Brasil. Mas a saída do país não vai impedir o andamento do processo de asilo aqui nos Estados Unidos. Se eles vencerem o caso de asilo enquanto Arthur estiver no Brasil, ele poderá retornar legalmente aos Estados Unidos, que é nosso objetivo final. A confusão começou em 9 de outubro, quando Arthur foi preso sob suspeita de estar armado. Na delegacia, foi confirmado que ele tinha apenas um canivete. O menino estava prestes a ser liberado, mas o ICE, a Polícia de Imigração, interveio e levou o brasileiro detido. Desde então, o ICE divulgou versões contraditórias e intensificou a pressão para que a família deixe os Estados Unidos. O shutdown completou hoje 30 dias e um novo relatório do Congresso norte-americano apontou um dado alarmante. A paralisação do governo pode custar até 14 bilhões de dólares à economia dos Estados Unidos. Isso também pode provocar uma queda no Produto Interno Bruto, no PIB, de 1 a 2 pontos percentuais neste trimestre. A queda é explicada pela redução de serviços públicos, menos gastos com produtos e serviços e cortes no Programa de Assistência Alimentar, que é chamado SNAP.
Os presidentes Trump e Xi Jinping se reuniram hoje na Coreia do Sul depois de uma longa tensão por causa das tarifas comerciais. Os dois líderes acertaram uma trégua de 1 ano e também promessas de acordos bilaterais. Matias Brotero tem as informações. Donald Trump saiu otimista do encontro mais esperado da viagem do americano pela Ásia, com o presidente da China, Xi Jinping. Os países que protagonizaram a maior escalada tarifária chegaram a acordos que aliviam as relações comerciais. Trump afirmou que o presidente chinês prometeu uma ação firme no combate à exportação ilegal de substâncias usadas na produção de fentanil. Em contrapartida, as tarifas de Washington sobre Pequim serão reduzidas de uma alíquota de 57% para 47%. Além disso, os chineses vão retomar a compra imediata de milhões de toneladas de soja americana. A China disse ainda que não vai impor medidas restritivas à exportação de terras raras e minerais críticos. Washington, por sua vez, concordou em suspender restrições tecnológicas às subsidiárias chinesas. E Trump disse que Pequim concordou em discutir a possibilidade de comprar energia norte-americana. O republicano deve voltar para a China em abril. De Washington, D.C., Matias Brotero, para o Américas no Ar. E pouco antes desse encontro com o presidente chinês, Trump anunciou uma ordem que surpreendeu e preocupou também muita gente. Ele determinou que o Pentágono retome de forma imediata os testes de armas nucleares aqui no país. É a primeira vez que isso acontece em 30 anos. Trump fez o anúncio surpresa na rede social a bordo da aeronave presidencial enquanto se dirigia para Busan, na Coreia do Sul. O presidente afirmou que a medida era uma resposta à Rússia, que realizou testes com sucesso de um drone submarino nuclear. A China fez um apelo para que os testes não aconteçam e a Rússia condenou essa medida, alertando para riscos aos acordos de não proliferação. A seguir, Grupo Mulher Brasileira oferece neste final de semana consulta médica e orientação jurídica gratuita em Massachusetts. E mais, tem alerta das autoridades para panelas de cozinha que podem contaminar comida com chumbo. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Em Massachusetts, o Grupo Mulher Brasileira vai realizar uma clínica de consulta e orientação gratuita sobre imigração e saúde. Isso vai acontecer em Brighton. A repórter Giovanna Locatelli tem os detalhes. O evento acontece neste sábado, dia 1º de novembro, e oferece orientação jurídica para imigrantes, informações sobre direitos e serviços de saúde básicos, como exame de pressão, glicose, vacinação e triagem médica. A ação é gratuita e tem foco especial em mulheres e famílias brasileiras em situação vulnerável. A advogada Hannah Crispin estará presente para esclarecer dúvidas sobre processos migratórios, asilo, DACA e autorização de trabalho. A clínica é realizada em parceria com organizações locais e voluntários e tem como objetivo fortalecer o acesso à informação, à saúde e à justiça para quem busca uma vida digna nos Estados Unidos. O Grupo Mulher Brasileira convida a comunidade a participar sem precisar agendar, sem custo e com acolhimento garantido. A nossa comunidade não pode perder esta oportunidade, pois além dos serviços de saúde, eu também estarei lá. Eu sou a doutora Hannah Crispin, advogada de Direito de Família e Direito de Imigração, e você poderá ter consultas gratuitas e confidenciais comigo entre 12h e 15h neste sábado, no Grupo da Mulher Brasileira. Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de fígado. Mais de 100 milhões de pessoas aqui no país têm alguma forma de doença hepática e precisam de transplante, mas faltam doadores. I was literally within a week or two of mortality. Bill Houston estava a uma semana de morrer, mas ele foi uma das pessoas que conseguiram um transplante de fígado no último minuto. A falta de doadores é um problema mundial e nos Estados Unidos a situação é crítica. As doenças hepáticas podem ser causadas por vários fatores, incluindo infecções, escolhas de estilo de vida,
como o consumo de álcool, por exemplo, genética e doenças autoimunes. Há 9.300 pessoas aguardando transplantes de fígado neste momento. Tragicamente, 25% dessas pessoas vão morrer esperando. Explica a Lorraine Steele, CEO da American Liver Foundation. Tragically, 25% of those people are going to die waiting. Para enfrentar a escassez, a Fundação lançou uma rede de doadores vivos, uma iniciativa inédita que conecta voluntários a pacientes em centros de transplante de todo o país. Segundo Lorraine, o fígado é o único órgão do corpo humano capaz de se regenerar. E com essa rede, a esperança é salvar milhares de vidas. A FDA ampliou a lista de panelas e utensílios de cozinha que podem liberar chumbo nos alimentos. Entre elas estão a Tiger White, Silver Horse, Royal Kitchen e Tao Food Service. Alguns produtos nem têm marca identificada e foram vendidos em lojas da Califórnia, Chicago, Washington DC e também em Nova Jersey. O primeiro alerta das autoridades foi em agosto, após testes em panelas importadas da Índia. Agora a FDA emitiu um segundo comunicado. A recomendação é que os consumidores verifiquem os armários para olhar essas panelas e também procure informações no site oficial da agência que regulamenta remédios e alimentos aqui no país. E agora, olha só essa notícia aqui curiosa e que também viralizou na internet. Foi encontrada uma garrafa com 2 mensagens legíveis que datam de 1916 e que foram escritas por soldados. Uma raridade. As cartas foram colocadas em uma garrafa de vidro poucos dias após o início da viagem para os campos de batalha na França durante a Primeira Guerra Mundial. Uma das mensagens era para a mãe do soldado Malcolm Neville, que morreu em combate aos 28 anos. A outra foi escrita por William Harley, que sobreviveu à guerra e escreveu simplesmente para quem encontrasse a garrafa. O objeto foi achado por uma família que fazia limpeza nas praias da região de Wharton Beach. Mesmo molhadas, as cartas estavam totalmente legíveis e foram entregues aos descendentes dos soldados, que descreveram a descoberta como um milagre. As famílias avaliam entregar as cartas para um museu local. No próximo bloco, vai ter a aurora boreal, show de luzes coloridas no céu esta noite no oeste e centro-oeste dos Estados Unidos. E ainda, veja dicas de como controlar as crianças com o excesso de doces na festa de Halloween. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Neste final de semana vai acabar o horário de verão. Isso significa que todo mundo precisa estar de olho no relógio, que vai atrasar 1 hora. Mas olha, essa medida divide opiniões. Prepare-se para voltar o relógio em 1 hora. O Daylight Savings vai acabar no domingo, dia 2 de novembro. Para muitas pessoas, isso significa 1 hora extra de sono, mas para outros é uma mudança que afeta a rotina. Hoje, entre 3% e 5% da população do país enfrenta desafios na troca de horário. A Academia Norte-Americana de Medicina diz que muitos moradores podem sofrer efeitos negativos à saúde, como a desregulação do sono, fadiga e outros problemas. Para evitar esses cenários, os especialistas dão algumas dicas, como dormir um pouco mais cedo no sábado para facilitar a transição e adaptar as crianças, manter a prática de exercícios físicos, aproveitar ao máximo o tempo de luz solar e ficar atento aos sinais de que você pode estar sofrendo além do considerado comum. Se isso acontecer, procure um médico. A prática de mudar o horário começou na Europa e nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, para economizar combustível e energia. Mas em muitas regiões a mudança permanece até hoje. O horário de verão ajuda para a gente fazer mais atividade física ao ar livre. Eu gosto muito. Quando o horário de verão acaba, as noites ficam mais longas e os dias mais curtos. Em meados de novembro, escurece às 4h30 da tarde por aqui. Existem até pesquisas que falam que o índice de depressão aumenta por causa disso. Por outro lado, quando o horário de verão vai embora, amanhece mais cedo. Era para amanhecer 7 horas da manhã,
amanhece às 6 horas da manhã. Então tem os dois lados, mas eu gosto mais do horário de verão por causa de atividades físicas. Nessa noite tem espetáculo da natureza no céu, a aurora boreal. As luzes coloridas desse fenômeno vão poder ser vistas em várias regiões aqui do país. Olha só. A expectativa é que esse show de luzes no céu possa ser visto em estados como Washington, Idaho, Montana, Dakota do Norte, Minnesota e Wisconsin. Alasca é o local com a maior chance de visualização, mas segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, até o Canadá deve ser brindado com esse fenômeno colorido. O Centro de Análise do Clima, do NOAA, disse que a aurora boreal é o resultado de uma grande erupção solar. Essa tempestade jogou ondas geomagnéticas carregadas em direção à Terra, produzindo esse espetáculo no céu. E se o tempo ajudar e você estiver numa dessas regiões privilegiadas, vale a pena olhar para cima e aproveitar esse momento raro e hipnotizante. Vamos dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem previsão de chuva, o mesmo cenário em Nova York e Washington. Em Washington é máxima de 63, mínima de 50 graus. Vai chover também em Norfolk e em Charlotte. Atlanta, a gente tem tempo encoberto, mínima de 46, máxima de 51. Tampa vai ter previsão de chuva ao longo do dia, com um pouquinho do sol dando as caras. Mínima de 57, máxima de 74. Em toda essa faixa aí de Houston até Albuquerque, a gente vai ter tempo encoberto, sol entre nuvens. A máxima nessa região aí é em Brownsville, com máxima de 77, mínima de 48. Phoenix, sol entre nuvens também. Los Angeles, o sol vai brilhar forte o dia inteiro, com máxima de 89, mínima de 59 nessa região. Salt Lake City, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 35, máxima de 59 graus. E para quem está pensando em alugar uma casa para fazer uma festa de Halloween, é bom se preparar. A plataforma digital de aluguel de imóveis ativou uma tecnologia chamada Antifesta para evitar eventos no final de semana. No ano passado, mais de 40 mil tentativas de reserva foram bloqueadas nos Estados Unidos e também no Canadá. Esse sistema analisa o perfil da pessoa, a duração da estadia e o horário do pedido. Se houver qualquer risco, a reserva é negada e o usuário recebe indicações de acomodações com anfitriões presentes. E uma das celebrações mais tradicionais dos Estados Unidos acontece amanhã, o Halloween. E em todo o território norte-americano, os pais estão lidando com a ansiedade da criançada para o famoso doce ou travessura. 80% da população participa dessas brincadeiras nessa data. E 1 em cada 4 pessoas, entre adultos e crianças, come doces no Halloween. Por isso, a gente preparou uma reportagem com dicas. Olha só. Preparem os bolsos, o estômago e os dentes. Amanhã é dia da tradicional caça às guloseimas. Este ano, os doces alcançaram um recorde de vendas no país, 3 bilhões de dólares. E é na porta das casas que tudo isso será distribuído através do famoso Trick or Treat. Mas o que é a alegria das crianças é motivo de preocupação para pais e especialistas. A orientação é combinar com os pequenos antes de sair de casa, que eles vão poder pegar a quantidade que quiserem de guloseimas, mas que vão ter limites de consumo diário. Isso estabelece acordo, consciência e evita exageros, que podem custar caro lá na frente. A Graziella e o filho Lucas estão prontos para a festa, mas a mãe já estipulou as regras. É de Homem de Ferro, tá aqui a máscara dele. E a gente tenta ir bem cedo para ele aproveitar bastante tudo. E a única regrinha que eu tento ter com ele é não comer todos os doces no mesmo dia. Os médicos lembram que exagerar nos doces pode provocar problemas nos dentes e até o famoso sugar hangover, aquele pico de glicose seguido de queda brusca que pode causar dor de cabeça, mal-estar, cansaço e até dor de estômago. O excesso de consumo de açúcar leva a um processo que chama desmineralização dos dentes, que é o início da cárie, problema gengival, sangramento, sem contar na resistência insulínica, obesidade infantil. As dicas para amanhã são: antes da festa, ofereça uma refeição balanceada para a criança não sair com fome. Na volta para casa, faça uma boa higiene bucal. Depois, relembre do acordo de consumo diário e, junto com a criança, separe os doces para cada dia.
mas nada vai substituir a nossa querida escovação pelo menos 3 vezes ao dia. De manhã, após o almoço e antes de dormir. Happy Halloween! Ficam aí as dicas então. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te encontra de novo na próxima edição. Até lá!